Olá, pessoal. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre a importância das comissões de ética no uso de animais. Eu vou começar inicialmente mostrando a última tela da aula anterior, para termos em mente, né, essa frase do Jeremy Bentham, é, onde ele diz: crie toda a felicidade que você for capaz de criar e remova toda a miséria que você for capaz de remover. Então, é com essa ideia em mente, né, que nós vamos tratar também desse assunto da importância das SEUAs, né? Bem, as comissões de ética no uso de animais, elas são uma obrigatoriedade de todas as instituições de ensino e pesquisa no país, né? Desde 2008. Então, a Lei Arouca criou o CONSEA, e também, ao mesmo tempo, criou a obrigatoriedade, de se ter as SEUAs, né? A comissão, de ética, ela tem uma composição, mínima, também, texto dessa lei, né? Então, essa composição mínima é de presença de médicos veterinários e biólogos, docentes e pesquisadores na área específica, e pelo menos um representante de sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas no país. Eu trago essa informação porque eu converso bastante com colegas, né, médicos veterinários, e muitos relatam que suas instituições de pesquisa, as suas instituições onde trabalham, eles não participam das SEUAs, né? E algumas instituições nem têm SEUA, ou as que têm não têm essa composição mínima, enfim. E é muito importante que os veterinários participem, né? E eu vou falar, então, ao longo dessa aula, as motivações, né? As justificativas do porquê é tão importante a presença de médicos veterinários nas SEUAs. Bom, o objetivo, então, dessa aula principal é falar como os médicos veterinários podem e devem trabalhar em colaboração com as SEUAs ao empregar os princípios que vão para além dos três R's, né? Vamos falar um pouquinho dos três R's. E avaliar formas de melhorar a compreensão de saúde e bem-estar dos animais. Então, não adianta, eu vejo que muitos colegas me falam assim: o que que você acha de tal protocolo de pesquisa que está sendo desenvolvido aqui? E aí eu faço sugestões, digo, né, algumas mudanças que poderiam ser feitas. Mas isso já foi aprovado pelo Comitê de Ética, então eu não posso mudar porque já foi feita a aprovação na SEUA. Então vejam como é importante, né, a presença do veterinário nessas comissões para poder opinar sobre os protocolos, né? Quando a gente fala nos três R's, são aqueles princípios já estabelecidos no livro, né, de Russell e Burt, dos princípios de técnicas experimentais humanas. Quando eles falam humanas, é no sentido de humanitária, né? Não é técnica experimental para humanos, né? Então, eles já traziam, esses autores traziam esse sentido de técnicas mais humanitárias. Vejam que é escrito em 1959 e ainda é a principal base. Eu vou falar um pouquinho de alguns avanços também propostos por outros autores. Mas essa definição é feita de uma forma hierárquica, né? O primeiro, o mais importante dos R's, que no inglês seria replacement, é a substituição, né? O mais importante é a substituição. Por quê? Porque se nós pudermos evitar o uso de animais, não precisamos dos demais R's, né? Então,
nós temos que acelerar o desenvolvimento e uso de modelos e ferramentas que tratem de questões científicas importantes sem o uso de animais. O segundo R, mais o segundo em importância, seria a redução, né? No momento que não se pode substituir, mas que pelo menos se minimize o número de animais usados e desses animais que forem usados, que sejam feitos refinamentos. E aí que nós, médicos veterinários, geralmente conseguimos trabalhar mais, ajudar mais nos projetos de pesquisa, porque muitas vezes os projetos são aprovados, então é feita pela comissão de ética toda a justificativa, né, de por que usar o animal, é demonstrado qual é o N amostral necessário, né, e a gente tem que muito a trabalhar, então, no projeto da pesquisa em si, a parte de métodos que minimizem o sofrimento animal e melhorem o bem-estar. Alguns autores, aqui eu vou citar o Degrasse e Bechamp, em 2019 publicaram um artigo que eles propõem uma estrutura, né, compreensiva que vá para além dos três R's. Então, eles denominam isso de valores fundamentais, né? São três princípios dentro dos valores fundamentais, dito como benefício social, para justificar um projeto de pesquisa, e princípios relacionados ao bem-estar animal. Então, mais uma vez, as comissões de ética devem se basear nessa estrutura quando avalia os projetos de pesquisa. O primeiro é que os pesquisadores devem demonstrar que exaustivamente tentaram algum outro método que não seja o uso de animal. Então, eles devem demonstrar que nenhum outro método alternativo foi possível encontrar. Ah, mas é o mesmo princípio da substituição? Sim, mas eles, esses autores propõem que seja um princípio mais robusto, que seja realmente feita uma pesquisa exaustiva de métodos alternativos. Passado esse primeiro princípio, né, o segundo seria o de benefício líquido esperado. Então, que os benefícios resultantes daquele projeto sejam dentro, né, daquela balança em que se pese benefício e o dano, que esse benefício seja maior e que se pese também esse valor, né, que seja um benefício com valor suficiente para justificar o dano. Dentro do princípio de bem-estar, o de necessidades básicas, né, pensando que não temos que nos deter somente no mínimo que os animais precisam, mas que eles tenham necessidades básicas no sentido de ter um desenvolvimento de vida mental, né, suficiente para, né, que justifique essa pesquisa. E eu deixei mais destacado esse segundo e terceiro princípios que eu vou me deter mais nessa aula, que é o de nenhum dano desnecessário. Ou seja, a proposta pode ser aceita desde que se demonstre que tudo que o animal sofrer faz parte do objetivo, é necessário que aconteça, né? Eu vou falar bastante ao longo da aula sobre isso. E limites superiores de dano. Quer dizer, por mais que tenha valor suficiente para se fazer essa pesquisa, mas os animais não podem, eles têm que ter um limite superior e temos que deixar descrito, bem estabelecido, que limites são esses. É o que nós chamamos de ponto final humanitário na pesquisa. Falar mais sobre isso, então, ao longo da aula. Que eu coloco aquela balança que eu falei para vocês, então, como uma balança imaginária, né, onde de um lado um peso seria o valor científico daquela pesquisa e
O outro peso da balança é o custo ético disso, né? Só que, mais uma vez, vou lembrar a vocês, muito na ética da pesquisa animal se resume a quanto ganho justifica quanta dor causada, quanto sofrimento, né? E esse equilíbrio, ele é afetado por quanta consciência e sem ciência nós atribuímos às outras espécies, né? Então, na aula anterior eu já falei que dependendo, inclusive, da espécie, se olha, se tem uma visão, né, sobre o que se faz, o que é possível, se permite fazer com essa espécie ou não. Então, por isso eu trago mais uma vez a, a, a questão de se trabalhar, né, muito com roedores. A maioria dos animais de pesquisa são ratos e camundongos, né? E nesse artigo eu achei bem interessante, é um artigo de revisão da Joanna Markowska e o Daniel Wary, onde eles resumem o seguinte: os roedores, eles são mais propensos a serem usados em pesquisa do que os outros mamíferos. Isso já tínhamos conversado a respeito, né? Por toda uma série de, até de preconceitos com essa espécie. Quando nós usamos os roedores, esses animais são usados em maior número dentro de uma pesquisa. Então, se permite usar 3 cães, mas em pesquisa semelhante, completamente idêntica, se usa 30 ratos, por exemplo, né? Então, quando usados, é, eles são mais usados, e quando usados são em maior número, em pesquisas mais invasivas, e quando são prejudicados, né, sofrem uma cirurgia, por exemplo, são menos propensos a receber medicamentos analgésicos. Então, a sua dor não é levada em consideração como se leva em outras espécies. Então, esses autores, eles resumem, né, concluem dizendo, sugerimos que esse tratamento, né, reflete a percepção comum de que esses roedores de laboratório são, de alguma forma, menos capazes de experimentar a gama de emoções que resultariam em sofrimento associado aos procedimentos de pesquisa. E isso a gente percebe e nesse outro artigo. Vejam que é um artigo também de revisão, foi uma revisão feita de artigos publicados de 2010 a 2015, ou seja, já haviam comitês de ética, né? Isso aqui é de pesquisas realizadas fora do Brasil, mas enfim, Estados Unidos, Europa, todos já tinham os IACUCs, que são os comitês de ética internacionais. Bem, esse gráfico mostra que, então, na revisão, procurando relato de uso de anestésicos e analgésicos em cirurgias de grande porte, ou seja, cirurgias que necessariamente teriam que ter analgesia pós-cirúrgica, 76% não usa ou não menciona que usa analgesia pós-cirúrgica. Quer dizer, eles encontraram esse número, esse percentual tão alto, se usam, se as pessoas, né, estivessem usando, e eu acho bem possível que usassem analgésicos, mas se não menciona, é como se não desse importância a isso, né? E notem que são cirurgias realmente bastante invasivas, né? E desses 10 modelos, somente 2 são descritos em outras espécies que não sejam ratos e camundongos, certo? Então, cirurgias ortopédicas, de transplantes, de neuropatias, enfim, cirurgias bem importantes, e a analgesia não é dada importância.
Bom, eu falei para vocês dos princípios, né, dos três R's. Aqui eu estou trazendo os autores, né? Essa foto é do Russell e Burt. E eu acho que dessa obra, o mais importante, todo mundo fala sempre dos três R's, né? Mas eu acho que mais importante ainda do que os três R's é toda a estrutura subjacente aos três R's, né? Toda a base, a teoria básica sobre a qual eles montam o conceito dos três R's, que é o conceito que eles trazem de desumanidade direta e desumanidade contingente. Então, eles relatam o quê? Desumanidade, no inglês é inhumanity, então fica um pouquinho difícil da gente traduzir, mas, né, traduzimos como desumanidade. O que é direto é imposição de sofrimento como uma consequência inevitável do procedimento empregado, ou seja, eu tenho um objetivo científico e eu, para responder aqui aquela pergunta, eu preciso causar um sofrimento no animal. Isso eles chamam de desumanidade direta. O que eles chamam de desumanidade contingente é a imposição de sofrimento como um subproduto acidental e inadvertido do uso do procedimento, que não é necessário para o seu sucesso. Ou seja, todo o estresse que o animal passa, que ele sofra, né, que não faça parte do objetivo da pesquisa, isso é chamado de desumanidade contingente. Esses termos, eles usam no livro, né, no Princípios, algumas vezes para se referir a estados mentais experimentados pelos animais, e algumas vezes eles são usados como maneiras, né, de se tratar os animais, que produzem esses estados mentais. Então, muitas vezes, a desumanidade, ela é sinônimo de sofrimento. Muitos autores, inclusive, traduzem simplesmente como sofrimento direto e contingente, nesse sentido, né, que muitas vezes esses autores falam, se referem como a estados mentais, essa desumanidade, né? Então, um exemplo, nessa foto, nós temos aqui uma escala de inflamação da patinha de um rato. Então, qual é o sofrimento direto, aquilo que faz parte da pesquisa? É a produção de uma inflamação que é necessária para o objetivo daquele estudo, né? Só que, o que é um sofrimento contingente? Aquilo que poderia e que, sempre que for contingente, ele deve ser retirado, removido, né? Então, a gente faz as perguntas, é possível usar algum analgésico para que esse animal não tenha tanta dor? É possível reduzir a duração desse experimento? Quanto tempo esse animal vai ficar assim? É possível responder ao objetivo da pesquisa antes desse nível mais avançado de inflamação? Por exemplo, se eu estiver testando algum produto, e que eu já veja, já consiga perceber a diferença do grupo controle nesse nível de inflamação aqui, por que o animal vai chegar nesse nível tão mais terrível, né? Então, se for possível usar um analgésico que não interfira no meu objetivo e eu não utilizar, eu estou incorrendo em, eu estou causando esse sofrimento que era contingente, e isso não é moralmente justificado, nem não devemos aceitar que isso aconteça. Por isso que os comitês, as comissões de ética precisam trabalhar nessas perguntas, né? Precisam remover todo o sofrimento contingente possível. Lembra no princípio ético que eu falei ali atrás? Nenhum dano desnecessário. Então, qualquer sofrimento que não esteja relacionado ao objetivo da pesquisa, ele é moralmente injustificado. E aí,
detalhes da metodologia têm que ser questionados. Por exemplo, há alguns anos atrás, todo tipo de coleta de sangue de camundongo era feita através do plexo ocular. E é sabido que causa bastante erro, causa dano, causa dor. E se sabe que em muitos locais ainda é utilizado. Se essa coleta de sangue pela veia mandibular, por exemplo, sabemos que causa bem menos estresse e você consegue atingir o objetivo, ou seja, coletar um volume de sangue suficiente, então é injustificado o uso desse outro método. Se essa minha coleta de sangue, eu preciso de um volume muito pequeno que possa ser feito pela caudal, é injustificado coletar tanto sangue, né? Um volume maior de sangue. Ou seja, se eu precisar de 5 coletas para responder meu objetivo e eu fizer 7 coletas, eu estou causando sofrimento que é desnecessário. É um dano desnecessário. E outras vias, né? Então, se eu tiver aqui, como nessa foto, um ambiente totalmente inóspito, né? Um ambiente que não é, que o animal não precisa estar sofrendo, né? Nesse ambiente, isso é um dano desnecessário. Isso não é moralmente justificado. Esses autores também falam lá na publicação em 1959 que o desenvolvimento de anestésico foi o maior avanço na remoção do sofrimento contingente. Então, eles eram muito felizes, né, em falar, nossa, agora temos anestésicos e não se vai mais deixar os animais sofrerem. Vejam que isso não é o que aconteceu naquela publicação, naquela revisão que mostra que não se usa os analgésicos e anestésicos adequadamente, né? Em 2011 somente foi publicada uma escala que a gente chama de Grimace, escala de Grimace, que é uma escala onde se percebe as faces de tanto rato quanto camundongo. Temos pôster, né, mostrando essas faces. São as expressões faciais de dor, né? E que muitas vezes as pessoas dizem, quem trabalha com esse animal na pesquisa diz, mas eles são bastante resistentes à dor. Muitas vezes não se reconhece, não se sabe verificar essa dor, né? Sabemos que os animais que são as espécies que na natureza elas são presa, né, naquela relação de classificação entre predadores e presas, os que são presas, eles têm um comportamento que a gente chama de estoico, de esconder um pouco a dor, né? Mas vejam essa carinha toda retorcida, isso aqui não é erro de fotografia, isso aqui é uma carinha nitidamente de dor. Mas se a pessoa não conhece, não sabe reconhecer, não vai saber que essa expressão, esse rostinho enrugado aqui, está expressando dor. Muito bem, então, a atuação dos médicos veterinários na SEUA, ela precisa ser reconhecida no sentido de os veterinários são veterinários, biólogos, enfim, as pessoas envolvidas com ciência de animais de laboratório, elas vão estar sempre se atualizando nos refinamentos que eu falei, né? Então, a ciência de animais de laboratório, ela tem avançado rapidamente. Eu sempre digo para os meus alunos, todo ano, às vezes, todo semestre, inclusive, eu mudo a minha aula, porque tem novidade, tem métodos sempre aparecendo menos invasivos
E nós temos o compromisso de fazer essa atualização. Então, quando eu vejo que muitas CEUs têm uma postura de pensar assim, bom, o pesquisador é a pessoa que mais sabe sobre o seu modelo e eu não posso opinar porque ele é a pessoa mais qualificada sobre esse modelo animal. Sim, eles são bastante qualificados com relação, são os que mais entendem do modelo animal, mas a parte de atualização e refinamentos, essa parte específica de ciência de animais em laboratório, é feita pelos profissionais, bioteristas, técnicos, veterinários que trabalham com isso. Então, por isso a importância de fazer parte da SEU, né? E também nós temos que promover o monitoramento do bem-estar animal, antes, durante e após a experimentação. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte, então, que eu vejo bastante esse tipo de argumentação, dizendo que se o animal deixou de reagir a um determinado procedimento invasivo, é sinônimo de que esse animal habituou àquele procedimento. E isso é um engano, né? Pode ser que esse animal esteja sob o que chamamos de desamparo, né? Os animais somente se habituam com estímulos biologicamente irrelevantes. Então, presta atenção. O que que é a habituação? Quando eu coloco a mão aqui, esse rato vai se afastar, vai fugir, né? Então, ele vai ter sempre esse comportamento e com o passar do tempo, conforme vai se repetindo esse estímulo, vai se diminuindo aquela resposta inicial, né? De fuga. Só que isso ocorre, essa habituação ocorre somente para estímulos que sejam inócuos ao animal. Ele vai perceber que isso não me faz mal, certo? O desamparo aprendido, ou fadiga, o animal ele para de reagir a um estímulo que é biologicamente importante. Então, não é que ele esteja habituado esse ambiente aqui, por exemplo, de grade. Ele simplesmente desistiu, né? Esse procedimento que a gente chama de gavagem, que é fazer uma administração oral diretamente no estômago de um camundongo, isso é aversivo. Isso não é irrelevante biologicamente, né? Se ele parou de reagir, é porque ele fadigou, ele entendeu que não consegue reagir, que reagir não adianta, e ele simplesmente desiste, mas isso não significa habituar, tá? Então, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, a importância de conhecermos as vocalizações ultrassônicas. Os roedores têm infelizmente para eles, né, eles não, a maior parte da vocalização deles é inaudível aos nossos ouvidos. Isso é muito ruim para eles, porque, né, qualquer outro animal que a gente escute gritando, chorando, enfim, a gente sente, né, a gente tem mais respeito, né, por aquele ser. E, infelizmente, né, os ratos e camundongos, eles não, a maior parte da vocalização deles, seja positiva ou negativa, é por ultrassons. Então, tem se estudado muito isso para avaliar para a gente ter maior compreensão de como os animais percebem os nossos manejos, né? Então, tem esse webinar aqui, que eu deixei aqui o título, que mostra que vocalizações em 22 kHz são vocalizações de emoções negativas. Se o animal toma um choque, se ele vê a presença de um predador, se ele tem esse aqui é um modelo de derrota social, né, de brigas, a vocalização é em 22 kHz. E é como se fosse um apito, né, bem
essa linha contínua. Em 50 kHz seriam as emoções positivas. Então, quando ele recebe um alimento que ele gosta, quando ele recebe uma droga estimulante como a anfetamina, quando ele brinca com seus companheiros, ele faz vocalizações ultrassônicas nessa frequência. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. Então, lembrem-se que eu falei sobre nenhum dano desnecessário, né? Eu coloquei aqui com com essa interrogação, porque muitas vezes os pesquisadores só conhecem aquele método e acham que tem que ser daquele jeito. Então, acreditam que aquela técnica, essa de introduzir uma sonda e colocar o produto diretamente no estômago do animal, é a única forma que ele conhece, né? Mas, e acredito, inclusive, que o animal vai habituar com isso. Ah, ele esperneia os primeiros dias, mas depois ele acostuma. Lembrem-se, a habituação é se o estímulo for irrelevante biologicamente. Isso aqui causa incômodo. Então, não é irrelevante. É difícil ocorrer habituação. Eu fiz aqui um vídeo mostrando os ratos quando fizeram várias sessões daquela gavagem, né, que eu mostrei ali na foto. Isso aqui é após a gavagem. Então, eu gravei as vocalizações ultrassônicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu estiver com o aparelho desligado, o que nós percebemos é isso. Animais completamente quietinhos, paradinhos, imóveis, né? E é isso, não se ouve som nenhum. Com o aparelho ligado, vejam esse apito. Nós só conseguimos, então, ouvir o choro do animal, porque é a vocalização negativa, né? Porque eu tô com esse aparelhinho ligado. Se eu não tivesse, a pessoa podia estar acreditando que esses animais estão habituados, porque eles não estavam ah, vocalizando, eles estavam bem quietinhos, né? Então é bastante importante a gente entender essas coisas, né? E aí a gente consegue fazer treinamentos, nós veterinários eh, que acompanhamos pesquisas, nós temos que nos envolver tanto nas aulas, né, quanto nos treinamentos dos pesquisadores. Então vejam esse treinamento aqui, por exemplo, né, onde essa pessoa teria que fazer uma administração oral e ele fez a habituação. Isso sim é habituação, né? O animal está por livre vontade ingerindo o produto, né? Nesse outro vídeo eu coloco esse vídeo é o primeiro dia de habituação de um rato para ingestão de um produto. Então, esse aqui é o primeiro contato que esse ratinho teve. E vejam como a gente pode utilizar, inclusive, a nossa voz, né? Esse aqui é o mesmo ratinho já habituado. Ó, isso. Então, quando ele ouve a voz, ele já percebe, já sabe que vai receber o tratamento. Vem cá, vem. Ó, isso. Então, isso foi falado na aula anterior, mas eu reforço, né? O animal engajado com esse ambiente fica mais confiante e os resultados das pesquisas ficam mais confiáveis também. Esse aqui, mostrando aquela vocalização positiva que eu falei para vocês, é como se fosse uma risadinha após
coçadinhas. Então, ouçam, tem um aparelhinho aqui. Vejam que é um apitinho, mas é bem diferente do que aquela localização que eu mostrei antes. Então, o animal pode habituar com aquela gavagem ou com uma injeção intraperitoneal, né, uma injeção que são coisas negativas, eles até podem se eles associarem com com esse contato positivo, tá? Vários estudos têm feito isso. Então, você faz toda essa interação positiva e antes de aplicar um medicamento, enfim. Isso é baseado em comportamentos naturais de brincadeira que esses autores perceberam, né? Eles brincam dessa maneira. Parece que a gente faz de uma forma muito bruta, né? Mas é justamente para imitar a brincadeira deles. E aí se faz, né? Tem vários outros autores mostrando, bom, se eu tenho que fazer a imobilização do animal, a gente faz esse handling que a gente chama, né? De acostumação. Isso sim, os animais vão acostumando com a gente e é dessa maneira que tem que ser feito. Por quê? Porque vejam aqui complicações na execução de técnicas quando os animais não estão habituados. Isso aqui é uma ferida causada por uma injeção mal feita. Se estima que em torno de 20% das injeções aplicadas em pesquisa, em estudos, né, experimentais, 20% são aplicadas de maneira errada. E muito disso é em função de que o animal não está habituado, você faz uma contenção de forma errada e acaba aplicando errado. Isso aqui é a perfuração do esôfago, quando você faz aquela gavagem com aquela sonda metálica e faz de uma maneira que o animal esperneou, você não conteve muito bem, enfim. Então, isso é muito importante que seja mostrado e que seja revisto, né? Faz papel, nosso papel como veterinários. Não reutilizar agulhas. Vejam a microscopia eletrônica de agulhas totalmente rombas, tortas, após o uso de 1 até 5 usos, né? Então, não reutilizar agulhas atualmente tem uma rede internacional de cultura de cuidado, que chamamos, que é pegar indicadores de cultura de cuidado e reproduzir isso, né? E se ter essa rede de cultura que nós chamamos, né? Então, quando se fala em cultura de cuidado, é para a gente não se deter somente ao fato do procedimento ser permitido, né? Ah, eu posso fazer, então é permitido, e tudo bem, né? Mas não, a gente tem que se preocupar em procurar pelo procedimento que seja o melhor para o animal, dentro das necessidades da pesquisa. E outro conceito chamado de cultura do desafio é buscar o aceitável em vez de escolher o que é aceito, né? Em qualquer manejo, qualquer protocolo, aquela frase "eu sempre fiz assim" não é uma justificativa. A gente tem que sempre procurar o que é melhor e mais aceitável. Certo? Então, obrigada pela atenção e aqui fica o meu contato para quem quiser maiores informações. Até mais.